Olá pessoal, bom dia! Hoje é a nossa aula de Geografia, certo? Quarto ano. Hoje que dá até hoje, pessoal, 17 de agosto de 2021, certo? Então nós vamos ver as páginas 302 a 309 do livro do livro módulo 3 da parte de Geografia, certo? Então vamos lá, a gente vai ver hoje aqui as partes de um rio. Na página 302 e a 303, nós temos a divisão do rio. Vou mostrar aqui para vocês. Certo? Fala o seguinte. O lugar onde os rios começam a se formar é chamado de nascente ou cabeceira. Certo? O leito do rio é o local por onde as águas fluem. A margem é a porção de terra que fica imediatamente em cada um dos lados do leito do rio. Em geral, apresentam matas ciliares que servem de proteção para os cursos de água. O rio despeja suas águas no oceano ou no outro rio no local chamado foz ou desembocadura. O rio afluente é aquele que despeja suas águas em outro rio, chamado de rio principal. Aí a gente tem aqui já o exercício que vocês vão realizar agora, que diz o seguinte: encontre no diagrama abaixo o nome de 5 partes dos rios, depois escreva as palavras encontradas no quadro e complete com a característica de cada uma delas. Então a gente tem o quê? Leito, nascente, foz, afluente e margem, né? A gente tem aqui nascente, local onde os rios começam a se formar. Leito, local por onde as águas fluem. Afluente, rio que despeja suas águas em outro rio chamado principal. Margem, porção de terra que fica imediatamente em cada um dos lados do rio. Foz, local onde o rio despeja suas águas em outro rio ou mar. Certo? A importância dos rios. As pessoas precisam das águas dos rios para a sua sobrevivência e para desenvolver atividades econômicas, além de serem aproveitados como fonte de água para o uso doméstico. Os rios são muito utilizados para o abastecimento de água, ou seja, para o uso industrial, pecuário ou agrícola. No Brasil, existe uma grande quantidade de rios extensos, alguns profundos e volumosos. Essas características favorecem a utilização dos rios para outras atividades de grande importância para a sociedade, como a geração de energia e o transporte de mercadorias e pessoas, certo? Os rios podem ser aproveitados como fonte de alimento e renda para as comunidades que vivem em suas margens. Na área rural, a água dos rios pode ser canalizada para irrigar diversos tipos de lavouras. Página 106. Os rios também são muito utilizados para a geração de energia elétrica, sobretudo os que percorrem relevos com desníveis acentuados. Muitos rios são utilizados como vias de transporte tanto de pessoas como de mercadorias, principalmente em regiões de difícil acesso, onde não existem rodovias ou ferrovias. As pessoas também utilizam os rios em seus momentos de lazer, praticando atividades esportivas como mergulho, canoagem e rafting. Então a gente tem aqui questão 1 e 2 que vocês vão fazer no caderno e responder, certo? A gente tem também aqui a atividade da página 307. Substitua os desenhos pelas respectivas letras e descubra os usos de um rio. Depois descreva a importância de cada um deles. Então a gente tem via de transporte, deslocamento de pessoas e mercadorias, irrigação, diversas produções agrícolas, sobretudo para a alimentação de pessoas e animais, geração de energia, distribuição de energia elétrica no campo na cidade para iluminação e uso de aparelhos eletrônicos e nas moradias, nos comércios e nas indústrias. Com a ajuda do professor ou de algum responsável, faça uma pesquisa sobre os rios do município que você vive. Então você vai fazer uma pesquisa sobre o rio do município que nós vivemos. Qual é o município que a gente vive? Fortaleza. Então, qual é o rio? Rio Cocó. Então, faça uma pesquisa sobre o rio Cocó. Quais são as principais características desse rio? Como são as águas do rio, se eles são utilizados pelos moradores, tá? Descreva como está a qualidade das águas dos rios do município onde você mora, no caso, o rio Cocó. E na 309, a gente tem o quê? A gente tem o que estudei, que é o resumo do capítulo. Certo, meus amores? Por hoje é só. Amanhã a gente vem com a aula de português. Não faltem, não deixe de fazer as atividades, tá bom? Beijo!